Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 3 do nosso curso de Excel intermediário gratuito aqui para você. É um prazerzaço estar contigo em mais uma aula e eu espero que você esteja me acompanhando e gostando dessa jornada que você viu lá na aula 1, na aula 2 e agora na aula 3, em que a gente vai falar sobre essa fórmula tão importante que é o PROC-V. A gente vai cair de cabeça aqui, ver passo a passo, ver vários exemplos e assim vai. Então, vem comigo para essa aula. Desde já eu vou te pedir para deixar o like nesse vídeo. Se você estiver gostando, se você tiver visto a aula 1, gostei, a aula 2, gostei, deixa o like aqui na aula 3, que é muito importante para a gente poder levar essa aula para mais pessoas. E não se esqueça que todo esse material, esse passo a passo aqui que eu vou fazer contigo, vários exemplos e tal, ele está disponível para download aqui na descrição do vídeo. Então o que eu te aconselho? Vem comigo nessa aula aqui, aprende passo a passo e depois faz o download aqui na descrição. E cara, vai praticar, fechado? Então vou até deixar alguns deveres de casa aqui para você, vai ser muito legal. Na aula de hoje a gente vai falar sobre o PROC-V. Primeiro, por que o nome dessa função é PROC-V? O nome dessa função é PROC-V porque ela literalmente vai fazer uma procura na vertical. PROC-V, procura vertical. Então, o primeiro medo já foi. Talvez a sua relação com o PROC-V aí, de 0 a 10, como é que ela tá hoje, agora, nesse exato momento? Talvez ela não esteja tão boa, mas a gente vai caminhar, mesmo que você esteja no 0. Meu objetivo aqui é aumentar ao máximo aqui, melhorar ao máximo a tua relação com o PROC-V. Beleza? Então, primeiro, procura na vertical. Esse é o PROC-V. Segundo, vamos para a prática aqui. O tempo todo você faz o PROC-V na sua vida aí, mas você não percebe. Por exemplo, se eu chegasse aqui para você e perguntasse, dentro dessa base que está aqui, de cliente, código da compra, unidade, valor, produto, datas, se eu chego nessa base aqui para você e pergunto assim, olha, qual foi o produto que o cliente Pedro Ferreira comprou? Olha que aqui a gente tem vários clientes, né? Vinícius, etc. Matheus Barbosa, Lucas Barcelos, aqui eu troquei para o Matheus Barbosa, Daniel Gonçalves, Alice Souza, enfim, eu quero saber qual foi o produto que o Pedro Ferreira comprou. O que você imediatamente já está fazendo e você já deve até saber a resposta. Você foi olhando um a um aqui, concorda comigo? Você chegou nesse cara aqui e falou, esse é o Pedro Ferreira? Não. Esse cara aqui é o Pedro Ferreira? Não, é a Alice Souza. Esse cara aqui é o Pedro Ferreira? Não, Marcela Santos. Esse cara aqui não é. Esse cara aqui também não é. Esse cara aqui também não é. Último aqui, esse cara aqui também não é. Opa, achei o Pedro Ferreira. O que você fez aqui? Vamos passo a passo. Você fez uma procura na vertical, de cima para baixo. Então foi de cima para baixo, você foi analisando um a um até achar a informação que você está procurando. Depois que você achou a informação que você está procurando, você quer retornar alguma outra informação, que é, no caso, qual o produto aqui, ó, que eu estou perguntando aqui, qual o produto que o Pedro Ferreira comprou. Então, beleza, achei o Pedro Ferreira, ó, vou até pintar de verde aqui para ficar bem chamativo, achei o Pedro Ferreira. E agora, essa coluna que está aqui, é a de produto? Não, essa daqui é de nome do cliente que eu estou analisando, né? Essa daqui, essa coluna aqui, a coluna B, é a coluna de código de compra. Não é essa que eu quero. Essa daqui é a de unidade. Essa daqui é a de valor que ele gastou. Opa, achei a coluna de produto. O produto que ele comprou foi um celular. Então o movimento que você fez com o seu pescoço foi analisar um a um. Cadê o Pedro Ferreira? Cadê o Pedro Ferreira? Cadê? Opa, achei. Mas ainda não é essa informação que eu quero retornar. Eu estava procurando ela, mas eu não quero ela como um retorno, ou seja, eu não quero que a fórmula me mostre aquele resultado. Eu quero que ela me mostre, dado o cliente Pedro Ferreira, qual foi o produto que ele comprou. Então, olhei aqui esse código, não é o produto. Cidade do Rio de Janeiro, não é o produto. Esse valor não é o produto. Opa, achei o produto, foi o celular. Então aqui embaixo de produto, eu quero que após a gente realizar o PROC-V fique escrito celular. Então é exatamente esse passo a passo que o PROC-V vai fazer, só que muito mais rápido aqui. E além disso, quando a gente alterar a procura do cliente aqui, por exemplo, para Yasmin Bastos, eu quero que mude o produto dela aqui, ó. Yasmin Bastos é monitor. Então eu quero que ao mudar aqui, se eu mudei a pesquisa, mudei o cliente que eu estou pesquisando, eu quero que aqui mude o produto. No caso, ela comprou um monitor aqui. Então é exatamente esse passo a passo que o PROC-V vai fazer. Ele vai fazer uma procura de cima para baixo do valor que você está procurando numa respectiva coluna. Achou aquilo da esquerda para a direita, ou seja, a partir daquela coluna que a gente está pesquisando, ele vai retornar uma informação à direita. A gente vai ver isso agora passo a passo. Vem comigo. Eu vou voltar o cliente aqui para Pedro Ferreira. Eu vou dar um delete aqui desse produto. Aqui do lado, né, do Pedro Ferreira, embaixo de produto, eu vou abrir igual PROC-V. Igual PROC-V. Ele já me pergunta, valor procurado. Você lembra que o valor que eu estou procurando lá naquela base, lá nessa base aqui, é o meu cliente. Nesse caso aqui é o Pedro Ferreira. Então, por isso, eu vou clicar aqui na célula H2. Ponto e vírgula. Matriz tabela.
o que é a matriz tabela para você que está do outro lado da tela aí me ouvindo? A matriz tabela nada mais é do que o conjunto de dados que eu estou analisando aqui, fazendo a procura do meu valor procurado e ao mesmo tempo que também contempla a minha coluna de retorno. Nesse caso aqui, pensa comigo, a coluna que eu estou pesquisando é essa daqui, a coluna A. Concorda comigo? Porque ela tá com a coluna de cliente aqui. A matriz tabela, nesse caso, ela pode muito bem ir até a coluna de produto, que é a coluna que eu quero como retorno aqui. Então, para selecionar minha matriz tabela, eu vou pressionar de cliente e vou arrastar aqui, ó, até celular. Para eu poder pegar a matriz toda, geralmente é assim que a gente faz no PROC-V, eu vou arrastar até a coluna final de data, não faz nenhuma diferença. Então, a matriz tabela é o universo de dados que contempla desde a coluna do valor procurado, geralmente ali é a primeira à esquerda, até a coluna que eu quero como retorno. Então, eu peguei a primeira coluna, que é a coluna A, a segunda B, terceira C, quarta D, quinta E, sexta F. Grava essa informação das ordens das colunas, que é uma informação que vai ser super importante agora no próximo argumento. Então, de novo, fechei a seleção da minha matriz tabela como? Pressionei aqui de cliente até a última data preenchida. Eu também poderia chegar com o teclado, aqui cliquei na primeira célula esquerda, aqui no caso a célula de cliente, pressionei com Ctrl Shift seta para baixo, arrastei todo mundo para baixo até a última célula preenchida. Então, de novo, cliquei aqui nessa, Ctrl Shift seta para baixo, depois Ctrl Shift seta para o lado. E aí eu fui para a última célula preenchida para baixo, depois para a última célula preenchida para a direita. Ponto e vírgula, o Excel vai lá e me pergunta, né? A fórmula PROC-V vai lá e me pergunta, beleza, qual que é o número de índice da coluna? O que é isso para você que está me escutando aqui? O número de índice da coluna é nada mais, nada menos do que qual que é a posição da coluna dentro da minha matriz tabela que eu quero como retorno. Então você vai concordar comigo que a coluna de cliente é a minha primeira coluna, dentro da matriz tabela. A de código é a segunda coluna. A de unidade, terceira coluna. A de valor, quarta coluna. A de produto, quinta coluna. E a de data, sexta coluna. Então, você já deve ter a resposta aí. Qual que é o número de índice da coluna que eu vou colocar aqui? Se eu quero que ele me retorne a informação de produto, que está na quinta coluna aqui, ó, na quinta coluna, na coluna E da minha matriz tabela, qual o número que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o número 5, justamente porque ele está na quinta coluna da minha matriz tabela. Então, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, a de produto é a quinta. Então, ele vai achar o valor procurado aqui, depois vai passar para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta coluna da minha matriz tabela. Então, por isso que eu vou colocar o número 5, ponto e vírgula. Ele vai me perguntar, essa procura que eu estou fazendo aqui do Pedro Ferreira, né? Botei um ponto e vírgula para separar os argumentos. Se você viu a aula 1 e a aula 2, você tá super comigo aqui. O que eu vou colocar aqui agora? Correspondência aproximada ou correspondência exata? Na maioria dos casos, a gente opta pela correspondência exata. O que isso significa? Significa que eu estou procurando exatamente o Pedro Ferreira. Aqui o Excel está me perguntando, você quer que eu procure algo próximo do Pedro Ferreira? Pode ser Pedro Ferreira com acento, com espaço e etc. Não. Eu quero exatamente Pedro Ferreira. Eu quero exatamente essa informação aqui, nesse caso que eu estou pesquisando. Exatamente o nome do cliente que eu colocar aqui, eu quero que ele procure o que está escrito aqui. Pedro espaço Ferreira, com 2 R's e assim vai. Com I aqui no meio e assim vai. Fechado? Então, por isso, eu vou colocar 0. Colocar 0 ou escrever aqui, ó, falso, daria na mesma coisa. Para eu poder avisar para o Excel, olha, eu quero exatamente aquela procura. Então, por isso, eu vou colocar 0 aqui. Acabei minha fórmula agora, né? Fechei o parênteses, posso dar o Enter. E aí, repara, a procura que o PROC-V fez aqui foi exatamente o que a gente fez. Ele olhou um a um aqui, ó, um a um, até achar o Pedro Ferreira aqui. Depois que ele achou, ele foi na segunda coluna, na terceira coluna, na quarta coluna, agora sim, na quinta coluna ele parou, opa, achei. É exatamente essa instrução aqui que o PROC-V me ofereceu, né? Ou seja, retornar a quinta coluna da minha matriz tabela, que é a coluna que está o produto de celular. O que você achou do passo a passo? Tá comigo até aqui? Tá quebrando aquele medo, aquela relação com o PROC-V? Você tá vendo como ele parte muito de um raciocínio, passo a passo. Qual que é a informação que eu tenho, que eu tô procurando lá, essa informação, e baseado nessa eu quero algo como retorno. Essa como retorno que o Excel vai me mostrar ao apertar o Enter na fórmula. Vamos fazer mais uma vez. Aqui eu tenho cliente e unidade. Repara que aqui também, ó, tá com a validação de dados. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o Caio Silveira. Caio, meu xará aqui. Beleza, eu coloquei Caio. Aqui, esse cliente Pedro Ferreira, ele tá com uma validação de dados. Então, isso fica automático, tá? Se eu trocar o Pedro Ferreira para Yasmin Bastos, por exemplo, lembra? Ele troca para monitor de forma automática. Para Amanda Diamantino, ele trocou para TV. Se eu trocar agora pro Lucas Barcelos, que é o último, ele deixou em celular. Porque olha aqui, ó, é o produto que o Lucas comprou. Então, tá completamente automático. Conforme eu troco
o nome do cliente aqui, ó, agora voltei pro Matheus Barbosa. Fui lá no Matheus Barbosa, ele comprou uma mesa. Conforme eu troco o nome do cliente aqui, ele troca o produto de resultado, porque o produto vai variando ali de acordo com cada cliente. Então, troquei o cliente, troquei aqui qual é a célula que ele está me retornando. Depois disso, ele busca aqui sempre na quinta coluna da minha matriz tabela e me retorna aqui a respectiva célula que está o produto que aquele novo cliente que eu estou procurando comprou. Vou selecionar esses caras aqui, ó. Vou deixar sem preenchimento só para não confundir a gente. Próximo PROC-V que a gente vai fazer aqui. Eu tenho o cliente Caio Silveira. Deixei ele aqui e eu quero saber qual foi a unidade que o Caio comprou. Ó, o Caio está aqui. O Excel vai literalmente olhar, esse cara é o Caio, esse cara é o Caio, esse cara é o Caio, não, 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 opa, achei o Caio. Depois ele vai procurar na segunda, terceira coluna da minha matriz tabela e vai me mostrar que o Caio comprou lá na unidade do Paraná. Então vou chegar aqui embaixo de unidade, vou abrir igual PROC-V, igual PROC-V, Tab para entrar na fórmula. Aperto o Tab, que é aquela teclinha assim, ó, no teu teclado. Tá em cima do Caps Lock ali. Ele me pede a primeira coisa, o valor procurado. Ou seja, qual a informação que eu tenho que eu quero procurar lá, eu quero achar lá. É a informação do Caio Silveira. Concorda que é o cliente. Ponto e vírgula. Depois ele me pergunta assim, beleza, qual que é a matriz tabela? Qual que é o intervalo de dados que pega desde a primeira coluna, que tem o valor procurado, é a primeira coluna à esquerda, até a coluna que eu quero como retorno? Geralmente é a nossa base inteira ali que a gente está pesquisando. Então, aqui na matriz tabela eu posso clicar em cliente, apertar Ctrl Shift seta para baixo, depois Ctrl Shift seta para o lado. Selecionei toda a minha matriz tabela. Eu recomendo você sempre selecionar toda a tua matriz tabela, porque eu poderia muito bem alterar. Posso alterar o número de índice da coluna e aí eu não preciso ficar alterando a matriz tabela. Eu vou mostrar isso para você. Selecionei toda a matriz tabela, ponto e vírgula. Número de índice da coluna é qual é a posição da coluna da esquerda para a direita aqui, que está a coluna de unidade. Essa é a primeira, essa é a segunda, unidade é a terceira. Por isso eu vou colocar um 3, eu vou teclar 3. Ponto e vírgula, você já sabe muito bem, eu vou colocar 0, correspondência exata. Eu quero exatamente Caio Silveira. Fechei o parênteses, ele vai lá e me retorna Paraná. Se eu trocar o cliente aqui de Caio Silveira para Marcela Santos, cadê Marcela Santos? Achei, tá aqui em São Paulo. Se eu trocar agora para o Vinícius Borges, repara que o Vinícius, opa, também foi em São Paulo. Maravilha, se eu trocar agora para o Pedro Ferreira, Pedro fez uma compra lá no Rio de Janeiro e assim vai. Se eu apertar um F2 aqui, 1, 2, 3 e ó, F2, F2, F2 para eu poder entrar na minha fórmula, para eu poder sair é só apertar um ESC. Então F2 para eu poder entrar na minha fórmula e trocar esse número de índice da coluna aqui, ó, de 3 para, por exemplo, 4. Concorda comigo que se eu trocar para 4, eu vou até te perguntar, qual que é a coluna que ele vai me retornar? Qual a informação que ele vai mostrar? Essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. Se eu deixar esse 4 aqui, ele vai procurar pelo Pedro Ferreira aqui e vai me retornar o valor que o Pedro gastou. Concorda? Então vamos ver. Deixei o 4 ali, né? Troquei de 3 para 4 e dei o Enter. Olha só isso. Ele está me mostrando o exato valor aqui que o Pedro Ferreira gastou de R$ 5.714. Ficou sem o formato de moeda, né? Porque antes estava em formato de texto. Eu poderia muito bem clicar aqui nessa célula e apertar Ctrl Shift 4. Ctrl Shift 4, mas não pode ser o 4 do teclado numérico. Ok? Tem que ser o 4 aqui, ó, que tá com o cifrãozinho aqui, ó. Logo abaixo ali do F3 e do F4. Show? Então, aprendemos mais uma vez que se eu trocar o número de índice da coluna, ele vai me trocar o resultado ali. Então, apertei F2, troquei de 4 para 6, apertei o Enter. Ele me retorna aqui a informação numérica da data que o Pedro Ferreira realizou a compra, né? Tá em formato até de moeda aqui, 44.881. Eu posso muito bem chegar aqui na guia página inicial, trocar de moeda para, olha, data abreviada. Agora sim eu estou vendo esse número no formato de data. Maravilha. Então, se eu trocar agora o cliente para Amanda, agora para o Caio, ele consegue mudar a data e assim vai. Então, entendemos o conceito de valor procurado, de matriz tabela, de número de índice da coluna e daquele valor exato, né, do 0 ali. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse cara aqui, ó, de dever de casa para você que está aí do outro lado. Eu quero que você coloque aqui o código de compra. Por exemplo, coloquei aqui ATU0002 e eu quero saber qual foi o valor desse código de compra. Eu vou procurar aqui esse código de compra. Eu quero saber qual foi o valor que foi gasto baseado nessa compra aqui. Esse cara aqui é o ATU0002? Não. Esse aqui é... Opa, achei. Qual foi o valor? E assim vai, eu quero que você faça com o PROC-V. Então, como você vai fazer isso? Baixa esse material e fica esse dever de casa para você de novo. O material tá aqui na descrição do vídeo. Só baixar, eu quero que você pratique o Excel. Próximo tópico que eu quero falar aqui. Aqui eu tenho o código de compra, por exemplo, vou deixar esse ATU0007. E baseado no código de compra, eu quero saber o nome do meu cliente.
é muito importante eu te passar isso aqui nessa aula, porque até agora, todas as procuras que a gente fez, você vai concordar comigo, que foram sempre de cima para baixo, numa determinada coluna, e da esquerda para a direita. Concorda comigo? A gente foi lá e achou o nome do cliente, de cima para baixo na mesma coluna. Depois disso, a gente olhou da esquerda para a direita e colocou a posição da coluna que eu gostaria como retorno ali do PROC-V. É muito importante frisar isso aqui, que o PROC-V ele não faz o contrário, que é procurar de uma coluna de cima para baixo e depois retornar da direita para a esquerda. Olha só nesse exemplo aqui. Aqui nesse exemplo eu tenho o código de compra e eu quero saber qual foi o cliente que fez aquela compra daquele determinado código. Por exemplo, o Atu 0008 foi a Marcela Santos que fez. O Atu 0005 foi a Amanda Diamantino que fez, e assim vai. Essa procura da direita para a esquerda, esse retorno, melhor dizendo, da direita para a esquerda, o PROC-V não faz. Ele sempre vai procurar de cima para baixo, só que da esquerda para a direita, que vai ser a busca dele ali pela coluna de retorno. O contrário não acontece da direita para a esquerda. Tanto que, se eu colocar aqui embaixo de cliente igual PROC-V e clico aqui no valor procurado, ponto e vírgula. Depois, na minha matriz tabela de cliente para data, para a última data preenchida aqui, ponto e vírgula. A coluna que eu quero agora como retorno é a primeira coluna, concorda? Que é a coluna de cliente. Então, vou botar 1.0. Você vai reparar que ele não vai me dar o resultado. Justamente porque ele está procurando aqui, ó, apertei o Enter e deu ND. Ele está procurando aqui código a código. Quando ele achou o 007, ele não consegue procurar aqui, ó, de cima para baixo. Ele até faz, mas aí da direita para a esquerda ele não funciona. Beleza? Então, eu vou até pedir para o time deixar, logo aqui em cima de mim, um caso em que a gente faz a fórmula índice mais a fórmula CORRESP, que é o famoso PROC-V ao contrário. Então, vou pedir para o time deixar ali, caso você tenha curiosidade. Vou apertar o Ctrl Page Down para poder ir para a próxima aba. E que aqui eu quero fazer mais 2 exemplos com você e vou deixar alguns deveres de casa para você também. Aqui eu tenho uma coluna com pedidos, pedido aqui, ó, número 1, 2, 3, 4 e assim vai. A data desses pedidos, previsão de entrega, e se a entrega foi realizada, né? Na verdade, quando ela foi realizada. E aqui eu tenho o código de cada colaborador que fez aquela entrega. Então, foi o colaborador número 6 da minha empresa, número 3, número 8, 2, 7, 9 e assim vai. E eu tenho o produto que foi entregue ali. Produto número 2, número 1, número 6, número 2. Nessa coluna G, eu tenho uma coluna de quantidade, 11, 16, 19 e assim vai. Quantidades ali entregues. E nessa H e na I, eu tenho se a promoção foi aplicada e qual foi a promoção, na verdade, né? Promoção número 5, número 1, número 2 e a mesma coisa para o fornecedor. Fornecedor número 2 e tal. O mais interessante aqui é que isso daqui é uma grande planilha para você poder praticar o PROC-V. Muitas planilhas no mercado de trabalho vêm assim com códigos. Olha só isso. Nessa aba ao lado, eu tenho a planilha de colaboradores, que é a planilha dimensão colaboradores, que ela consegue me mostrar aqui as características do código de cada colaborador aqui, ó. O número 1 é o Lucas. O número 2 é o Caio Silveira. O número 3 é o Matheus Barbosa. O número 4 é o Daniel Gonçalves. E assim vai. Então, cada código corresponde a um determinado nome. Você está observando isso? E aqui na minha planilha principal, que é a planilha de registro aqui, a planilha em que aconteceram os fatos das vendas, eu estou com esses códigos. Só que eu gostaria de ver aqui o nome do colaborador que fez aquela entrega. Então, ao invés de 6 aqui, eu gostaria de ver, cadê, ó? Yasmin Bastos. Então, eu gostaria que aqui não tivesse 6, e sim Yasmin Bastos. E assim vai, para cada número que está aqui, ok? O que a gente vai fazer? Você vai reparar que aqui na de produto está a mesma coisa. Código 1 é do produto camisa, o código 2 é do produto calça, o código 3 é do produto bermuda. E para a mesma coisa em promoções, a mesma coisa em fornecedores. A gente vai fazer aqui nesse exato momento 2 exercícios, em que eu vou substituir aqui com o PROC-V, né? Eu vou fazer uma procura, melhor dizendo, do número 6 aqui dentro da nossa aba de colaboradores, para que ele me retorne aqui, ó, a Yasmin Bastos. Depois eu vou fazer também do número 3, para que ele me retorne o Matheus Barbosa, e assim vai. O que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui nessa coluna ao lado, na coluna J, que está logo aqui acima de mim. Eu vou chegar aqui na coluna J, e aqui eu vou abrir igual PROC-V. Igual PROC-V, dei um tab. Vamos lá, vamos junto comigo. Qual que é o valor que eu estou procurando? Concorda comigo aqui, o valor que eu estou procurando, vamos fazer coluna a coluna, é o número 6, aqui dentro da coluna de colaborador, ponto e vírgula. Aonde eu estou procurando? Agora a gente vai fazer um PROC-V com 2 abas diferentes, 2 planilhas diferentes. Então, eu estou procurando o número 6, ponto e vírgula, aqui dentro dessa matriz tabela, que é a de colaboradores. Dentro dessa planilha aqui de colaboradores, melhor dizendo, dentro dessa matriz tabela aqui. Você concorda comigo? Que é a matriz tabela da célula A1 até a célula B11.
Por isso, depois do ponto e vírgula, eu pressionei aqui em código comprador e arrastei até Vinícius Borges, que é a minha matriz tabela. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou apertar F4 para eu poder trancar essa matriz tabela aqui. Se você viu a aula 1 do nosso curso de Excel intermediário aqui, você está entendendo por que eu tranquei, porque eu não quero que essa matriz desça aqui quando eu arrastar esse PROC-V para baixo. Então, apertei F4 para poder trancar essa matriz. Passo a passo, cliquei lá na célula E2 dentro da F vendas, ponto e vírgula, pressionei aqui toda a minha matriz tabela dentro da tabelinha aqui de colaboradores. Então, cliquei nessa aba, depois pressionei e arrastei aqui, ó. Apertei depois F4. Próximo passo, ponto e vírgula. Ele tá me perguntando aqui, ó, olha a colinha do PROC-V, ó, tá aqui do ladinho, ó. Eu posso muito bem pressionar ela e arrastar ela aqui para ela ficar pertinho da gente. Ele me pergunta agora o número de índice da coluna. O que é isso? É a coluna que eu quero como retorno dentro dessa matriz tabela. Você vai concordar comigo que eu estou buscando o código de cada comprador aqui. 1, 2, 3, 4. E eu quero como retorno o nome desse comprador. Então, se eu tenho o código 1, eu quero que ele me mostre o retorno da fórmula PROC-V, Lucas Barcelos. Se eu tenho o código 2, eu quero que ele mostre o Caio Silveira e assim vai. Então, a coluna como retorno que eu quero ver após apertar o Enter é a coluna número 2 da minha matriz tabela. Concorda? Então, por isso eu vou teclar 2. Ali, ó, olha a minha barra de fórmulas como é que tá. Depois, ponto e vírgula, eu vou colocar 0 porque eu quero uma pesquisa exata e vou dar um Enter. Assim que eu dou Enter, olha quem aparece aqui pra gente, a Yasmin Bastos. Vou pressionar aqui, ó, entre o J e o K e vou arrastar um pouquinho pro lado. Olha só isso. Yasmin Bastos já tá aparecendo aqui pra gente. Para eu poder arrastar esse PROC-V para as outras fórmulas, se você viu lá na segunda aula do nosso curso, eu posso muito bem dar um duplo clique aqui, ó, no cantinho aqui desse PROC-V. 1, 2. Dei um duplo clique, repara que ele arrastou o PROC-V para todo mundo, tá aqui, ó, até atrás de mim. Repara que ele arrastou aqui, ó, para todo mundo de uma só vez. O que ele fez? Ele foi lá e pesquisou. 6 é a Yasmin Bastos, que tá aqui. Cadê Yasmin Bastos que tá aqui? 3, ele me retornou o Matheus Barbosa. O que ele fez? Ele foi lá na de colaboradores e achou aqui o código 3 e retornou o Matheus Barbosa e assim vai. Quando eu dei um duplo clique, ele arrastou para todo mundo. Por isso que a gente não trancou a nossa matriz tabela. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou chegar aqui nessa primeira célula e vou apertar Ctrl Shift seta para baixo. Ctrl Shift seta para baixo. Selecionei toda essa coluna que está atrás de mim, que você está vendo aqui atrás de mim. Depois disso, eu vou dar um Ctrl C para eu poder copiar esse cara. Depois disso, eu vou dar só uma setinha para cima, para eu poder voltar lá para cima. E aí, aqui, ó, aqui, no primeiro número do colaborador, concorda comigo que eu quero substituir esses números pelos nomes que estão aqui. Depois disso, eu vou apertar Ctrl Shift aqui, ó. Depois de ter clicado nesse primeiro 6, eu vou apertar Ctrl Shift seta para baixo. E aí, depois disso, eu vou apertar Ctrl Alt V, para eu poder colar somente os valores aqui. Eu quero colar somente Yasmin Bastos, Matheus Barbosa, Marcela e assim vai. Eu não quero puxar o PROC-V que tá aqui. Então, eu apertei Ctrl Alt V e cliquei aqui, ó. Tirei de tudo e cliquei em valores. Esse foi o passo a passo que a gente fez. Vou dar um OK. E aí, repara que agora a gente substituiu todo mundo aqui, ó, cada número, e até tanto que tá dando ND aqui agora, porque ele tá pesquisando Yasmin Bastos aqui. Show, e tá buscando agora Yasmin Bastos aqui. Sendo que essa possibilidade a gente já viu que não existe. Agora sim, fiz esse protocolo, apertei um ESC para poder tirar a área de transferência. Posso selecionar todo mundo com Ctrl Shift seta para baixo e depois disso eu posso dar um delete. Então agora substituímos aqui o nome de cada colaborador, né? O número que estava cada colaborador pelo nome dessa pessoa. A gente vai fazer a mesma coisa agora com o produto. Olha só, eu tenho uma outra aba de produtos, de produtos. Eu tenho código produto. Eu quero substituir aqui, ó, na minha base de registros, que é a F vendas, o 2. Qual que é? Calça. O 1, qual que é? Deixa eu ver aqui na de produtos, camisa. E assim vai. Então eu vou fazer um PROC-V aqui nessa auxiliar, que é a coluna J. Vou abrir o igual, PROC-V, aperto o Tab para entrar na fórmula. Legal, vou até chegar mais um pouquinho aqui pro lado, para a gente poder ver bem juntinho. Ele me pede o valor procurado. Você já sabe, eu estou procurando essa informação, ponto e vírgula. Eu não vou trancar esse F2 porque eu quero que ele vire F3, F4, F5. Se você viu a aula 1, você está comigo a todo momento. Ponto e vírgula. Eu vou clicar aqui agora, ó, na aba de D produtos, porque é aqui que eu tenho a minha matriz tabela dos produtos. A matriz tabela que eu quero é de código até meia, concorda? Então, da célula A1 até a célula B8. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui da célula A1 e vou arrastar até a célula B8, porque essa é a minha matriz tabela, que tem a coluna que eu estou pesquisando ali, o valor procurado, e a coluna que eu quero como retorno. Depois disso, eu vou apertar F4 para eu poder trancar a minha matriz tabela, que eu não quero que ela corra comigo, que ela desça comigo.
Então apertei F4, olha só, tranquei todo mundo, tá com um cifrãozinho aqui, todo mundo trancado. Depois disso eu vou apertar ponto e vírgula para separar os argumentos. E aí agora eu vou colocar 2, que é a segunda coluna que eu quero como retorno, que é a coluna de produto. É o resultado que eu quero ver do PROC-V. Então ele vai procurar código e vai me retornar o produto. Código, produto, e assim vai. Depois, ponto e vírgula, 0, porque é uma procura exata, fechei o parênteses e dei o Enter. Quando ele buscou o 2 aqui, ele foi lá e me retornou calça e assim vai. Depois disso, eu vou clicar aqui na célula J2, aqui em calça, e vou dar um duplo clique aqui no cantinho, ó, tem que ficar uma cruzinha preta. Vou dar um duplo clique e aí repara que ele me retornou cada produto aqui, né? Calça, camisa, boné, calça, tênis e assim vai. Vou chegar aqui nessa primeira para eu poder substituir esses valores aqui e colá-los aqui, somente os valores. Eu vou clicar nessa primeira, vou apertar Ctrl Shift e seta para baixo. Primeiro passo que eu fiz. Depois eu vou dar um Ctrl C de copiar. Setinha para cima, só para eu poder voltar lá para cima. Vou clicar aqui nesse primeiro produto. Depois, como eu quero colar apenas os valores e não a fórmula, eu vou apertar Ctrl Alt V. Depois de ter clicado aqui na célula F2. 1, 2, 3 e Ctrl Alt V. Eu vou tirar aqui de tudo, porque eu não quero colar tudo. Eu quero colar somente os valores. Então, eu troquei de tudo para valores. E depois disso, eu dou um OK. Repara que ele substituiu aqui o produto que foi comprado. Vou chegar nessa daqui. Posso dar um ESC para eu poder tirar essa área piscando que estava ali. Selecionei todo mundo com Ctrl Shift seta para baixo. Dei um delete aqui para poder apagar. Substituímos aqui todos os produtos feitos. Lembrando que essa base aqui, ó, tem 8.000 linhas. Legal? Então a gente fez um PROC-V. Como a gente sabe trancar, a gente deu um duplo clique, arrastou para baixo, copiou e colou valor. Beleza? E colou valor ali. Então, fizemos o PROC-V para essas duas colunas. Essa é a de quantidade, então já está certinha. O que eu vou deixar de dever de casa? Se você ficou comigo aqui até o final, eu vou deixar de dever de casa para você poder fazer o PROC-V da promoção aplicada. Então, chegar aqui na aba de promoções e ver. Código 1 é 10%, código 2, 5%, 3, 30%. Só que eu quero que aqui na nossa base de registro troque. O 5 apareça, cadê, ó, 40%. Então, quero que você faça o mesmo procedimento. E na de fornecedor a mesma coisa. Fica esse dever de casa aqui para você. Eu espero de coração que você tenha curtido essa aula. E caso você realmente tenha curtido, deixa o like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, tem sempre aula nova de Excel, de Power BI. Fechado? Espero muito que você tenha curtido. E agora eu te vejo na aula 4 do nosso curso de Excel intermediário, que a gente vai falar sobre Conte 6, Soma 6 e Tabela Dinâmica. Assunto super interessante também. Fechado? Ó, até a próxima aula. Abraço.